Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre dois tópicos interessantes, o planejamento por cenários e as escolas do planejamento que vira e mexe aparecem, principalmente se você está estudando para a área de tribunais, é um conceito que cai com uma certa frequência, certo? Bom, o que significa planejamento por cenários? É uma ferramenta que as organizações utilizam para ter uma visão mais abrangente, mais clara do futuro, né, desse contexto de incertezas. É a construção de histórias, a construção de cenários, efetivamente, para que você possa perceber alguns caminhos que a sua organização deve tomar. Essa é a lógica do planejamento por cenários. Eu vou perceber comportamentos que podem acontecer no futuro, construir isso, prever isso, para que eu consiga, a partir daí, desenhar posicionamentos, desenhar estratégias em relação a este planejamento, certo? Tranquilo, não há nada sensacional. O cuidado que a gente diz aqui, a gente utiliza essa expressão prever isso, mas o cuidado aqui não são previsões, são construções a partir de dados que você tem, certo? Então você vai construir cenários a partir de dados que você tem. E você sempre vai perceber a presença da incerteza. É uma forma que você utiliza de lidar com essa incerteza e de dentro de uma certa perspectiva cercar essa incerteza. Se algumas coisas aconteceram no passado, estão acontecendo no presente, existe uma tendência de que elas continuem a acontecer no futuro. Você concorda comigo? Então, se isso é verdadeiro, é possível, né? É possível que isso aconteça no futuro, então eu vou desenhar um cenário onde isso está presente, certo? Importante você perceber que existem duas abordagens em relação ao planejamento por cenários, certo? A primeira abordagem é a abordagem projetiva, é essa percepção mais linear que eu descrevi para vocês. Existe o passado, existe o presente e o futuro seria esse cenário único, que é uma conexão entre ações do passado com ações do presente que vão construir um futuro. Então essa seria a abordagem projetiva. Perceba, projetor, projetiva. Eu só simplesmente projetando no futuro aquilo que já aconteceu no passado e aquilo que já está acontecendo no presente. Existe uma segunda abordagem, que é essa abordagem prospectiva, que vai trazer diversos cenários possíveis. Um cuidado, tá? Eu coloco 3 cenários justamente para lembrar de falar isso. Não é correto, escreva aí, não é correto no sentido de que não é indicado você colocar 3 cenários. Não é indicado você construir 3 cenários, porque você vai ter uma tendência em construir um cenário otimista, um cenário mais realista e um cenário mais pessimista. E não é isso que a gente quer aqui. A gente quer construção de cenários possíveis, não de cenários pessimistas ou otimistas. Por isso que não é aconselhável você construir 3 cenários. O aconselhável é que você construa mais de 3 cenários, certo? Então, a lógica da prospectiva é que existem vários cenários possíveis, vários destinos possíveis no nosso futuro. Existem algumas características fundamentais desses cenários que as organizações constroem, isso aparece bastante na sua prova. Esses cenários têm que ser relevantes, certo? O que significa dizer que tratam de valores, que tratam de fatores que são importantes para a empresa. Tem que ter um grau de plausibilidade, né? Tem que ser plausível, tem que ter realmente uma possibilidade real de ocorrer. Tem que ser claro, o objetivo aqui não é você criar um cenário maravilhoso, um cenário extremamente complexo, muito pelo contrário, é você criar um cenário simples, onde você consiga avaliar exatamente aquele principal aspecto e tem que ser focado naquelas mudanças e naqueles fatores que fazem sentido para a organização, certo? Então, é a construção de um cenário simples que vai descrever fatores importantes para a organização. Esses são os cenários. Não há que será verde, lindo e maravilhoso, isso não importa. Importa como é que os meus consumidores vão estar se comportando, como que os meus concorrentes vão estar se comportando, qual vai ser a minha taxa de entrada no mercado, qual vai ser meu grau de penetração. Esses são os elementos que importam nestes cenários que as organizações constroem. Maravilha, maravilha. Agora vamos para as escolas de planejamento.
Existem 3 tipos de escolas e dentre esses 3 tipos se configuram 10 escolas. O que são escolas do planejamento? São formas de você construir o seu planejamento estratégico, certo? São maneiras que são sedimentadas de como o planejamento deve ser definido. Cada organização vai ter determinada escola, vai fazer uso de determinada escola e, importante também, asterisco aí, você pode utilizar mais de uma escola na hora do seu planejamento estratégico. Você pode utilizar elementos da escola do design, assim como você pode utilizar elementos da escola do poder, assim como você pode juntar com elementos da escola empreendedora. Como aparece na sua prova? Existem elementos que são específicos de cada escola. Então, ao invés de eu fazer uma construção geral do que toda aquela escola define, eu vou bater direto nos elementos que as diferenciam das demais. E na hora da prova, quando ela trouxer uma definição de alguma escola e perguntar que escola que ele está se referindo, você consegue sacar a partir desse jogo de palavras. Maravilha, bom. Existem 3 tipos de escolas. As escolas prescritivas, as escolas descritivas e as escolas configurativas. No caso, a escola configurativa, porque é só uma. As escolas prescritivas são 3 e elas detalham como o processo deve ser feito. Como ele deve ser feito. Perceba o conceito de prescritiva, certo? Como deve acontecer. A descritiva, ela já tem um foco mais na ação, como elas realmente são. Elas descrevem um processo que acontece, certo? Prescritiva, ela descreve um processo que vai acontecer. A descritiva, ela descreve um processo como ele realmente acontece. E a configurativa é esse ajuste das duas. Maravilha? Maravilha. Vamos começar com as prescritivas, a escola do design. A escola do design tem o foco principal em ser simples e informal. É uma escola principalmente de ajuste. Não existe aqui uma configuração formalizada do planejamento, certo? Na escola de design você vai ter um planejamento como algo intuitivo, certo? Algo intuitivo que as organizações fazem sem a necessidade de um processo formalizado, ok? Diferente da escola do planejamento, porque aqui a gente vai ter uma lógica de processo formal. A gente costuma dizer que ela deriva da escola do design porque ela tem uma evolução, trazendo aqui um conceito mais complexo, certo? Então a grande diferença do design para o planejamento é a existência de um processo formal na escola do planejamento, um processo de checklists de atividades que devem ser cumpridas, ok? A escola do posicionamento vai levar em consideração todos aqueles elementos que nós já falamos da estratégia de posicionamento. Lembra que a gente falou de a organização, perceber as forças, as fraquezas, perceber como que a concorrência funciona e se adaptar a esses elementos, as suas capacidades e a configuração de como o meio oferece para ela, certo? Então essa é a escola do posicionamento. Tranquilo, a gente estudou isso até agora. Michael Porter, que foi o grande cabeça do planejamento, é o principal nome dessa escola, então ela é uma escola bem recorrente no nosso dia a dia. Maravilha? Bom, agora a gente entra nas escolas descritivas, ok? Escolas descritivas, a primeira delas é a escola empreendedora. A grande lógica aqui é a dependência do líder, deste empreendedor, e esse processo visionário. É uma lógica sonhadora, certo? Visão maleável, baseada praticamente na intuição e na análise pessoal deste líder, deste empreendedor. Você percebe muitas organizações que têm essa cara de eu presa, muito a força do líder, essa grande dependência não é tão positiva em organizações maiores, certo? Bom, a escola cognitiva, ela tem uma preocupação maior com a lógica da construção, certo? Da construção. A percepção aqui é que todo o processo de planejamento vai gerar um conhecimento e uma subjetividade dentro das pessoas. A presença da subjetividade no planejamento é característica da escola cognitiva. Maravilha? Maravilha. O que significa dizer, ninguém sabe tudo, o processo ele é um processo que ele acontece durante o processo de planejamento, certo? O planejamento ele vai acontecendo. Na escola do aprendizado, a gente tem algo relacionado com o cognitivo, com a escola cognitiva, mas existe uma evolução que significaria dizer é um conjunto de pessoas. Aqui a gente
sai do indivíduo, como a escola cognitiva pensa, e vai mais para o grupo. O processo de planejamento aqui não depende de um só indivíduo, certo? O processo ele é emergencial, no sentido de emergir do grupo. Por isso que a gente fala de aprendizado. Um aprende com o outro, a equipe aprende com ela mesma. A escola do poder é baseada 100% na negociação, certo? Na negociação e na capacidade de barganha dos atores em definir posições, em se priorizar em detrimento dos outros. Isso acontece muito no ambiente público. A escola cultural significa dizer que é um processo que depende muito mais dos membros, da cultura dos membros, ou seja, se eu tenho membros que são conservadores, a possibilidade de você ter um processo de planejamento conservador é grande. Agora, se eu tenho membros que são mais flexíveis, que têm uma abordagem mais ampla de mundo, uma visão mais ampla de mundo, a possibilidade de você ter um planejamento com uma visão mais ampla de mundo é grande. Então, a escola cultural, ela foca bem essa perspectiva de dependência do grupo, né? Dependência desta interação da cultura daquele grupo, certo? O processo ambiental, aqui o foco não é o grupo, mas o ambiente como um todo. A organização ela é 100% passiva e simplesmente reage ao que o ambiente oferece. Escola ambiental, para mim, é mais tranquila de perceber. E a escola da configuração é essa alternância, essa visão de alternância que você vai ter quando você fala de momentos em que a organização deve obedecer certas estabilidades e momentos em que ela precisa de alteração e de inovação. A escola da configuração, ela abrange toda a premissa, todas as premissas das 9 escolas anteriores, é tida como a escola mais complexa e mais completa também, certo? Então aí estão as escolas prescritivas do design, planejamento e posicionamento. Depois você tem as escolas descritivas, empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder cultural e ambiental. E a última, essa escola configurativa, a escola da configuração, que vai aparecer como essa alternância de estabilidade e flexibilidade, essa última escola a mais comum. Perceba como importante no nosso conceito, para fechar nossa aula, que um processo de planejamento pode ser composto por mais de uma escola, certo? Então é importante que você perceba isso. Ao estudar escolas, foque nos critérios que eu trouxe como mais importantes. Não tenha, no seu material vai ter a descritivo de cada escola, um descritivo mais verticalizado de cada escola, mas o que é mais importante aqui é você entender características que diferenciam uma escola da outra. É assim que você vai conseguir localizar na hora da questão de que escola ele está falando. Maravilha, meus queridos? Um grande abraço, sou Marco Ferrari e continue com a gente. Até mais, tchau, tchau.